É engraçado como a gente está sempre buscando formas de se identificar enquanto ser, de nos sentirmos de alguma maneira pertencentes a algo, a alguém ou a algum lugar. Normalmente isso está vinculado ao preenchimento de alguma lacuna, de um vazio, de um buraco. Mas e se acabássemos encontrando esse preenchimento e essa afirmação de identidade justamente em um buraco? Mais precisamente, em um buraco moldado à nossa imagem e semelhança. Junji Ito é um artista de mangá japonês cujas obras o consolidaram como mestre do horror. Eu já li algumas delas e, apesar de admirar demais as suas ilustrações e reconhecer a envolvência das suas histórias, a ausência de um maior aprofundamento nos personagens me gerava um certo distanciamento. Na maioria das vezes, os personagens servem mais como elementos que conduzem o andar dos acontecimentos, e isso é um estilo de se trabalhar uma narrativa, não é que seja certo ou errado. Porém, eu adoro histórias que te fazem pensar, histórias que traçam paralelos com a realidade que você leva para uma mesa de bar, mesmo que o gênero seja fantasia, ficção científica e até terror. E, para minha surpresa, ao ler um conto do Junji Ito de apenas um capítulo sobre um monte de gente que quer se enfiar dentro de buracos, eu encontrei esse tipo de história. Eu sou a Laura e esburaquei a minha mente repetidas vezes a fim de desvendar o enigma da falha de Amigara. Primeiro eu farei um breve resumo da história e depois a gente parte para análise crítica. Então já se senta bem confortável aí e bora. Há pouco tempo atrás, houve um terremoto em uma região montanhosa. Várias cidades e vilas foram devastadas e, ao norte da montanha Amigara, uma longa e profunda falha, que é tipo uma fenda que se abre no relevo, foi formada. Vemos um rapaz escalando a montanha. Seu nome é Owaki. Ele se queixa de já estar escalando há muito tempo, parece estar procurando por algo. Então, Owaki encontra uma moça e ambos confirmam estar procurando pela mesma coisa, a falha de Amigara. A moça, que se chama Yoshida, diz ter visto a falha na TV e, desde então, não conseguiu ficar quieta, como se sentisse que precisava ir até ali. Owaki, por sua vez, responde que foi levado pela mesma curiosidade, assim como o mundo inteiro também parecia interessado nesse extraordinário fenômeno da natureza. Os dois escutam vozes e presumem que mais alguém pode estar ali, mas em seguida se deparam com uma verdadeira multidão. E ali está a tal falha, na qual percebemos estranhos buracos com a silhueta de seres humanos. Era exatamente como mostraram na TV. Mas, apesar de atrair a mídia, a população e inúmeros pesquisadores, ninguém sabia ao certo explicar a existência daqueles buracos. Sua profundidade era absurda, e mesmo com uma sonda de 30 metros, os pesquisadores não haviam conseguido chegar ao fundo. Poderiam ser antigos, mas com qual tecnologia e com qual propósito tinham sido feitos? Havia uma entrada do outro lado, também coberta pelos sedimentos? Ninguém sabia responder. Yoshida parece procurar por algo e Owaki a segue. Ela revela estar atrás de um buraco específico que viu na TV, o qual, de acordo com ela, possuía uma silhueta idêntica à sua. Owaki acha uma loucura, pois aqueles buracos existiam há milhares de anos. Mas Nakagaki, um homem que estava escutando a conversa, afirma também ter visto um buraco com a sua forma na TV, o que o fez sentir que precisava encontrá-lo. É um fenômeno inacreditável, nos trouxe aqui pela mesma razão. Estamos todos procurando pelos nossos buracos. E eu finalmente encontrei o meu. Em seguida, ele retira suas roupas e entra em um buraco onde, de fato, parece se encaixar perfeitamente. Owaki grita para que ele volte, mas uma estranha força o puxa cada vez mais fundo até não haver mais sinal de Nakagaki. E um verdadeiro Lollapalooza é formado. Repórteres noticiam o incidente e uma equipe de resgate é convocada. Um membro da equipe com a silhueta semelhante a Nakagaki tenta entrar no buraco, mas não consegue passar nem dos 5 metros. A noite chega e ele segue desaparecido. Owaki acampa no local e sonha que ele é Nakagaki dentro do buraco, cujo encaixe com o corpo é tão preciso que impossibilita qualquer movimento. E, conforme avança, vai apertando, apertando, apertando. E Owaki acorda. Já é outro dia. Ele sai da tenda e se depara com uma Yoshida de semblante bastante aflito, informando que Nakagaki continuava desaparecido. Entretanto, ela pede que Owaki esqueça aquilo, pois tem algo para lhe mostrar. Na parte mais baixa da montanha, Yoshida finalmente encontrou o que ela dizia ser o seu buraco. Só de olhar, ela estremecia e suava frio, disse estar assustada e que aquele era o seu túnel. Ele estava esperando por ela esse tempo todo e foi feito especialmente para ela entrar.
Um dia se passou desde o desaparecimento de Nakagaki e as coisas fogem totalmente de controle. Várias pessoas começaram a entrar nos buracos sob a mesma afirmação de que eles foram feitos sob medida para elas. Era quase como uma necessidade, um impulso, uma obrigação. Um chamado que não poderia ser ignorado, mesmo que a consequência fosse nunca mais voltar. Yoshida está completamente perturbada. Ela clama que o buraco a chama para entrar e ela é incapaz de recusar, apesar de saber que morreria ali. Oaki tenta acalmá-la e, num ato de ajuda, tapa o buraco com várias pedras. Yoshida decide passar a noite na tenda de Oaki, pois estava com medo demais para ficar sozinha. Ela revela a ele que desde criança sempre foi solitária e que nem a sua família e amigos se importavam com ela. Oaki responde que seu medo em relação ao buraco pode estar relacionado à sua solidão, visto que nada poderia ser mais solitário do que ficar lá dentro. Ele a conforta e os dois se beijam. Naquela noite, Oaki tem outro pesadelo. Era em outra época, na qual ele era condenado a entrar em um buraco em forma de pessoa como punição por um crime horrível que tinha cometido. Ao entrar, ele sente a pedra gelada em seu corpo. Era impossível recuar. Qualquer movimento o fazia deslizar para frente. Mas, à medida que ia avançando, o buraco se tornava cada vez mais estreito e mais esticado, deformando também o seu corpo e causando um fim lento e agonizante. Oaki acorda gritando no meio da noite. Ele olha para o lado e percebe que Yoshida não está mais lá. Oaki corre até o lugar que ele sabia que ela tinha ido. Porém, já era tarde demais. Sim, Yoshida havia tirado as pedras do buraco e entrado nele. Oaki tenta chamá-la, mas é em vão. Arrasado, ele senta nas pedras e deixa a lanterna cair, a qual ilumina justamente o seu buraco. Oaki, assim como Yoshida, parece aterrorizado ao olhar, mas, como se simplesmente aceitasse o seu destino, ele tira suas roupas e entra. Alguns meses se passam. Um grupo de pesquisadores descobre que do outro lado da montanha também havia uma falha e, assim como a outra, também possuía buracos. Entretanto, ao contrário dos buracos vistos anteriormente, estes tinham formas esquisitas que lembravam vários galhos finos e retorcidos. Um deles olha dentro da fenda e vê uma figura deformada se aproximando lentamente e a história acaba. Ok. Ao pesquisar as opiniões dos internautas, você já percebe que esse conto é super bem quisto pelos leitores e críticos das obras do Junji Ito. Alguns, inclusive, consideram esse um dos seus melhores contos. Daí você me pergunta, pô, Laura, um conto de um capítulo que mal faz sentido? Tipo, pessoas entrando em buracos? E eu me atrevo a sugerir que a resposta para sua pergunta tá nela própria. Sim, o leitor não escancara um propósito e deixa muitas lacunas abertas, mas talvez caiba ao leitor atribuir um significado e preencher essas lacunas de acordo com a sua própria interpretação. E nós sabemos que interpretações variam, é muito subjetivo, ao mesmo tempo que quanto mais multifacetada é alguma coisa, maior é a quantidade de perspectivas sob as quais nós podemos enxergá-la. Logo, eu dedicarei esse momento para compartilhar uma interpretação que eu observei ser predominante nas análises acerca do conto, e que faz muito sentido. E, posteriormente, eu compartilharei a minha. Então, sem mais delongas, vamos lá. Houve com bastante frequência a alusão a um termo chamado pulsão de morte. De acordo com o psiquiatra Sigmund Freud, desenvolvedor da metodologia psicanalista, as pulsões caracterizam-se como impulsos energéticos e inconscientes, responsáveis por moldar e direcionar os comportamentos humanos. Freud identifica duas pulsões básicas. A primeira é a chamada pulsão de vida, força que nos conduz à busca pelo agregamento, pelo prazer, seja ele sexual ou não, e pelas demais coisas que, como o próprio nome diz, constituem a vida. A pulsão de morte, por sua vez, é a demanda que nos conduz à busca pelo isolamento, pela estagnação e pelos atos de destruição e morte. Ao contrário da pulsão de vida, a pulsão de morte é uma força disruptiva, desagregadora. O exemplo mais óbvio é o suicídio, mas a saudade também se encaixa aqui. Sabe quando você perde alguém muito querido e a saudade te leva a ter lembranças dos momentos vividos com aquela pessoa no passado? Pois é. De acordo com a psicanálise, esse ato é, inconscientemente, uma busca impulsiva e incontrolável pelo sofrimento, mesmo que você saiba que não tem mais volta e que lembrar daquilo só vai te fazer mal. Assim como os personagens do conto sabiam do agonizante e mórbido destino que as esperava ao entrar no buraco, mas, mesmo assim, entraram. Mas, Laura, por que eles entraram? E, a partir de agora, começa a minha interpretação. Fica claro o dualismo estabelecido entre as pulsões, mas no fim de tudo, qual delas se sobressai?
Nenhuma. Segundo Freud, as pulsões de vida e de morte vivem em constante e eterno conflito, mas é justamente essa condição que garante o equilíbrio do aparelho psíquico. Logo, ele tanto não exclui uma ou outra, quanto ratifica a indissociabilidade das duas. Elas são inseparáveis. Uma não vive sem a outra. Não é à toa que existe aquela famosa frase: todo ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. E isso pode significar que, ao procurar pelos buracos que os levariam ao seu fim, aquelas pessoas talvez estivessem buscando, mesmo que inconscientemente, a criação de algo. Mas o quê? Bom, se existe impulso à criação, existe pulsão de vida. E no que ela consiste mesmo? Construir, agregar, constituir relacionamentos e formar laços. As pessoas alegam ouvir o chamado de um buraco que foi feito especialmente para elas. Ele acolhe, abriga, integra, faz com que elas se sintam parte dele. Afinal, como elas mesmas falam, esse é o meu buraco. Ao entrar, eu preencho o vazio e a solidão. O buraco pertence a mim, assim como dele eu sou pertencente. E essa, para mim, é a palavra-chave do enigma da falha de Amigara: pertencimento. Mas bora sustentar essa tese. Na década de 50, após a consolidação da psicanálise e do behaviorismo, a psicologia ganharia uma terceira grande força: a psicologia humanista, definida como uma abordagem de viés mais antropocêntrico, focando em aspectos como a criatividade, a autorrealização e a individualidade humana. Ou seja, é um movimento que evidencia e acredita o ser humano por seus comportamentos e por suas escolhas, levando em consideração, obviamente, a influência do meio. O precursor dessa metodologia foi o psicólogo norte-americano Abraham Maslow, cuja teoria mais famosa é a chamada hierarquia das necessidades, ou, como muitos chamam, pirâmide das necessidades. Essa teoria consiste em uma organização hierárquica das necessidades humanas seguindo uma ordem de prioridade. Os níveis são acumulativos. Você só pode passar para o segundo se tiver as necessidades do primeiro satisfeitas. Nessa análise, eu enfatizo o terceiro nível da pirâmide, que engloba as necessidades sociais do indivíduo, como a constituição de família e de relacionamentos e a sensação de pertencimento a um determinado nicho, a uma comunidade. Tais aspectos vinculam-se a uma busca do indivíduo pela inclusão, que, uma vez que alcançada, nos proporciona o sentimento de realização pessoal. Nesse momento, estamos prontos para subir para o quarto nível da pirâmide, o da autoestima. A necessidade que temos em reconhecer as nossas próprias capacidades e de sermos reconhecidos pelos outros. Em outras palavras, a necessidade de respeito. E como que uma pessoa busca por respeito? Muitas vezes pelo orgulho, outras vezes pelo poder. Logo, podemos ter em mente que há uma interconexão entre os sentimentos de pertencimento, autorrealização e poder. Lembrem dessas três palavras. No que diz respeito à construção conceitual da psicologia humanista, houve grande influência de um movimento denominado existencialismo. O existencialismo é uma vertente filosófica do final do século XIX e início do século XX, cujo foco é voltado ao ser humano, mais especificamente aos sentimentos e comportamentos humanos, atribuindo um olhar intrínseco acerca do ser em sua existência. Essa doutrina trabalha com o princípio do absurdo, que consiste na ideia da ausência de um propósito, de que não há sentido no mundo a ser encontrado além do significado que nós mesmos atribuímos a ele, proporcionando-nos assim liberdade sobre as nossas escolhas. Soren Kierkegaard, e já adianto que eu não sei se eu estou pronunciando esse nome certo, é considerado o pai do existencialismo. Para ele, o objeto de estudo parte daquilo que existe, do concreto, e não do abstrato. Nós, primeiramente, existimos para depois dar sentido a essa existência. Uma das formas encontradas para preencher esse vazio, de acordo com o próprio filósofo, é através da fé em Deus. Kierkegaard, inclusive, era cristão, para você que acredita que todo filósofo é ateu. E, falando em ateísmo, sabe quem mais foi o precursor da vertente existencialista? Ele mesmo, Friedrich Nietzsche. E, ao contrário de Kierkegaard, que encontrava uma espécie de refúgio na fé, Nietzsche dizia que não tinha muita saída não. A existência não tem nenhum propósito e pronto. E mesmo que você tentasse se ancorar na razão, Nietzsche afirmava que era justamente o excesso de razão o principal causador da realidade caótica em que vivemos. Ou seja, é tudo uma merda. Mas o principal nome do existencialismo é um carinha chamado Jean-Paul Sartre, cuja obra O Existencialismo é o Humanismo, de 1946, sintetiza em uma única frase o espírito do movimento. A existência
precede a essência. E a hierarquia da existência sobre a essência legitima o poder, a autoridade e a liberdade do homem enquanto ser existencial de conduzir a sua essência, as suas escolhas e a sua vida da forma que bem entender. Ou seja, para se autodefinir, você precisa, primeiramente, existir. Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, após adquirirmos o pertencimento, buscamos a autorrealização. Queremos ser respeitados e reconhecidos pelas pessoas à nossa volta, a fim de que, dessa maneira, possamos validar a nossa própria existência. Entretanto, eu acredito que esse pertencer também está bastante ligado à ideia de posse. Como se através da apropriação de algo, seja de uma religião, de uma cultura, de um ídolo para admirar e até mesmo de um buraco, sentíssemos estar no controle sobre alguma coisa, porque aquela coisa é sua. E você condiciona a sua mentalidade e os seus comportamentos a essa coisa, pois, ao fazer isso, você sente estar consolidando a sua identidade e quem você é. E isso te dá segurança, conforto, como se aquela angústia e aquele vazio existencial fossem finalmente preenchidos. Um dia desses eu abri a minha caixinha de perguntas no Instagram e pedi para que as pessoas citassem algo que as definissem. E eu tentei deixar o mais abrangente possível para que a galera se sentisse confortável para colocar qualquer coisa. A primeira coisa que viesse à mente. E eu quero compartilhar algumas das respostas. Muita coisa vinculada a cabelo, a admiração que eu tenho por você. Muito obrigada. Delineado, arte, muita gente colocou músicas, café, roupas oversized, animes, livros, sushi, meu estilo, ter 5 gatos, amar Hello Kitty, fazer cosplay, ser fã da Mitski, usar All Star, franja, cabelo curto e até... Já parou pra pensar no quão bem a gente se sente ao ter algo pra chamar de nosso? Meu MBTI, minha faculdade, meu personagem favorito, minha música favorita. Ainda mais se as outras pessoas nos reconhecerem por isso. Apesar de ser uma sensação muito abstrata, você sabe que é boa. É muito bom ter algo pra chamar de seu, porque ao fazer isso você sente que tá se identificando com algo e que esse algo compõe a tua pessoa, a tua personalidade. E se tiver outras pessoas com a mesma afinidade naquele algo que você, melhor ainda, porque aí vocês se unem, vocês se agregam, vocês formam uma comunidade ali. E mesmo que seja uma coisa ruim e que você sabe que vai te levar à sua destruição, essa pulsão de morte é guiada primeiramente a uma necessidade humana de encontrar um sentido para nossa própria existência. A Yoshida sempre foi muito negligenciada, muito sozinha, e de repente ela ouve o chamado de um buraco no qual ela se encaixa perfeitamente. Um buraco escuro, solitário, assustador, mas que foi feito só para ela. E pensa que talvez dentro dele ela finalmente encontre aquilo que nunca teve: coesão, acolhimento, laços, pertencimento. Inconscientemente, os personagens desse conto são movidos por nada mais, nada menos do que por uma pulsão de vida. É como Freud disse: uma não vive sem a outra. E é curioso pensar que muitas vezes buscamos por pertencimento em coisas que sabemos que vão nos fazer mal, talvez pela insegurança empolgante ao desbravar algo diferente, novo, ou pela segurança utópica que aquele algo novo nos proporciona. Não é à toa que tantas pessoas sustentam vícios por anos e anos, mesmo cientes das consequências catastróficas. Afinal de contas, se é o meu vício, eu paro a hora que eu bem entender, porque eu tenho controle sobre tudo que é meu, certo? Pois é, e esse eu considero ser o maior e mais doloroso paradoxo do existencialismo. Apesar de você ter autoridade sobre as suas escolhas, as reações e consequências derivadas delas fogem do seu domínio. E gostando ou não, a responsabilidade é sua. Só você vai arcar com ela. Não há outra pessoa para culpar. Nossa própria realidade nos aprisiona, porque ser livre é entender que, no fundo, não temos controle sobre absolutamente nada. Talvez o enigma da falha de Amigara não tenha uma resolução precisa, mas certamente abre espaço para muitas. Um enigma tão abstrato quanto a mente, mas ao mesmo tempo tão concreto quanto a existência. E aí, já achou o seu buraco?